Companheiros e companheiras, nós teremos agora a apresentação do orador oficial deste nosso evento, pelo companheiro Carlos Eugênio. Por favor, Carlos Eugênio. Prezado companheiro Péricles, digno presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, obrigado pela oportunidade de apresentar o orador oficial. Prezado professor, companheiro Cláudio Miessa Rigo, meu digno padrinho de Lions Clube e colega de trabalho desde há mais de 46 anos. Então nós já nos conhecemos bastante. E não só eu conheço, todos nós conhecemos bastante o nosso companheiro Cláudio. E por isso dispensa sua apresentação. Por isso não é necessária apresentação. Com vocês o nosso orador oficial, Cláudio Miessa Rigo. Bom, então agora vamos para as estratégias leonísticas. Eu agradeço aí a manifestação de vocês, porque realmente o nosso movimento tem que sair e mostrar a sua posição. Muito bem. Então aqui estão os pins dos nossos governadores, e eu faço um elogio especial pela criatividade deles. Mas vamos lá. Eu tenho tido a oportunidade de falar sobre como se fala, faz um discurso, né, falando em público, e dizem que toda manifestação tem que partir de uma introdução motivadora, grandiosa, ou que desperte a atenção. Então eu trouxe para vocês essas frases que eu ouvi falar do Lions. O Lions é muito chato. E você é muito chata. Dito por uma ex-presidente de um clube, às vésperas de ser fechado. Notem bem, o Lions é muito chato. E você é muito chato. Então o que acontece? Essa pessoa, presidente de clube, um clube novo, teve essa impressão do Lions. Firmou na mente dela que o Lions é chato. E que aquela pessoa que estava cobrando, entre aspas, dela, providências para que o clube exercesse as suas atividades leonísticas, ou estava fazendo de uma forma que, entendido por quem recebeu, de uma forma muito desagradável, muito chata. Tá certo? Então, o Lions é muito chato, e você é muito chata. Aqui no Lions só tem blá blá blá, dito por uma domadora de um ex-associado. A domadora entendeu que o clube, o movimento, não era eficaz, não produzia, e firmou o conceito de que só se fala no Lions, só blá blá blá. E o que aconteceu? O associado foi embora. Por quê? Vocês não esqueçam de que a peça fundamental dentro do movimento leonístico, do trabalho de um casal, é aquela senhora que está do lado do senhor. Não o senhor lá em cima, do companheiro. Se ela é domadora e não gosta do Lions, é muito difícil que o cidadão aqui continue. Tem mais. Com esse dinheiro que temos que enviar, mandar para o Lions, podemos fazer muitas ações diretamente aqui em nossa comunidade. Então o clube entendeu, a diretoria entendeu o seguinte: vou mandar R$ 2.500 para o Lions, vou pegar esse dinheiro e vou aplicar aqui numa comunidade, diretamente, sem ter que... Tá? Dito numa reunião administrativa que encerrou as atividades do clube. Eu sei que vocês não estão concordando com o que foi dito aqui, mas essa é uma constatação. Essa é uma realidade de quem enxergou o Lions. E nós precisamos ter as nossas mentes abertas para entender que isso é possível que aconteça, que isso é possível que seja reconhecido como uma situação do nosso movimento. Tá ok? Então essa é a introdução.
Vamos lá. Como eu trabalho com estatística, eu vou ter que mostrar alguns números para vocês que eu considerei que são interessantes. Eu peguei os últimos 10 anos, e fui ver o que aconteceu. Nesse período, nós criamos 92 clubes. Em 10 anos, 92, uma média de 9 clubes por ano. Se a gente imaginar que temos 9 distritos, um clube por ano por distrito, o que não é a realidade, mas média, né? Mas cancelamos 111. Então nós somos melhores para cancelar clube do que para criar clube. Cancelamos mais do que criamos. Esse é efetivamente um problema que eu considero muito sério no nosso movimento leonístico. E sério por quê? Porque há uma passividade dos clubes em se disporem a criar novos clubes. Criar um novo clube exige trabalho, exige ação, exige dedicação, exige movimentação, existe inclusive gasto de dinheiro. E a gente não vê essa vontade dos clubes em criar novos clubes. Os governadores vêm todo ano, e eu tenho acompanhado isso já há algum tempo, trazendo de Lages Internacional as suas metas, o seu entusiasmo, a sua motivação. A companheira Neiva, que não está aqui presente, eu vou criar núcleo, porque núcleo é mais fácil, vou criar 10 núcleos, 15 núcleos, 20 núcleos, sei lá quantos. Até hoje não conseguiu criar nenhum. Por incompetência dela? Não, porque os clubes não se dispõem. Os dirigentes dos clubes não estão dispostos, não se conseguiu apertar aquele start, aquele botãozinho que diz, poxa, o nosso clube tem que criar um núcleo, tem que criar um clube. Esse é um ponto que, estrategicamente, nós temos que trabalhar. Como é que vamos criar clube? Eu já mostrei aí numa palestra anterior que Lages Internacional tem as comissões administrativas de atividade, e lá naquelas comissões não aparece a comissão de novos clubes. Bom, mas vamos seguir. Aqueles clubes lá geraram 2.651 associados, média de 265 por ano. Os novos associados dos clubes existentes foram 16 mil. O total, nós ganhamos nesse período, adicionamos quase 19 mil associados. E perdemos 16.400 em números redondos, o que dá um resultado de 2.531, o que dá 253 por ano. Aí a pergunta é a seguinte: puxa, nós estamos positivos, conseguimos ganhar 2.500, isso está bom. Mas é bom isso? Nós podemos concordar que esse seja um resultado confortável para nós? Não. O ideal seria ter 5 mil, 10 mil, ou algo parecido, porque o Lages tem que crescer, o Lages não pode ficar parado. O companheiro Carnop, vários líderes aqui do nosso distrito, têm se manifestado a respeito da necessidade do crescimento. As empresas têm que crescer, se as empresas não crescem, elas são absorvidas por outros. E se o Lages não crescer, ele vai ser absorvido também por outros. Bom, então, agora eu peguei daqueles números lá e fui verificar qual foi o maior resultado, não é o melhor, o maior resultado do ano, dentro daqueles 10 anos. Então, teve um ano que se conseguiu fundar 18 novos clubes, dentro dos 10 anos, 18 novos clubes. Isso é um bom resultado? Eu acho excelente, porque se nos 10 anos a gente tivesse fundado 18, seriam 180. Tá? Então essa foi a melhor performance.
novos clubes. Mas teve um ano que nós batemos um recorde. Cancelamos 20 clubes. É muito cancelamento de clube num ano só. Tá? Mas isso aconteceu. Está lá nos números. Teve um ano que nós acolhemos quase 500 novos associados. Veja como é bom fundar clube. Quando se funda clube, vem bastante gente. Tá? Teve um ano que nós batemos o recorde desse período de se trazer 1.700 novos associados. Tá? Mas adicionamos nesse ano 2.400 associados. Esse foi nossa melhor performance. Para o pessoal que é vice-governador, que vai assumir, esses dados aqui são importantes, porque eles estão dando o top dos resultados, os melhores, os maiores resultados. Bom, mas teve um ano que nós baixamos 2.151 associados. 2.151 que baixamos. E o ganho de associado no ano maior foi de 800, quase 900 associados. Bom, então esse é um aquecimento. Essa é a realidade dos últimos 10 anos, que nos dá um suporte para a gente olhar para frente. Tá? Eu uma vez fiz um curso numa universidade canadense, que o instrutor dizia o seguinte: olha, se você olhar o passado e se orientar por ele, não esqueça que você pode simplesmente estar num carro olhando pelo espelho retrovisor. E aí você vai bater o carro. Então, isso aqui não quer dizer nada de que vai ser reproduzido no futuro. Mas é uma base para que, a partir daí, se estabeleçam metas, ações, para que o futuro aconteça. Tá bom? Bom, então, agora nós vamos ver como é que está estruturada a estratégia de Lages Internacional em termos de a área internacional até chegar lá no clube. Então a gente vê o seguinte, que Lages Internacional utiliza... Onde que é onde é que é o... Ele não está aí? Deixa eu ver se eu consigo pegar o... É o que a gente usa numa empresa de consultoria a respeito da orientação estratégica. Então existe aqui a cúpula, onde são definidas as estratégias, as políticas e objetivos. Que isso é feito, nós vamos ver na sequência, pela diretoria de Lages Internacional, que nós recebemos. E depois tem um aspecto aqui relacionado com a tática, métodos e projetos, é como se faz a coisa, a atividade operacional e a execução do plano. Quem que executa o plano? É o clube. Então vamos ver na sequência então. Tá? Então aqui, nível internacional, distrito múltiplo e distritos, e aqui embaixo estão os clubes. Assim que a gente consegue enxergar aquela pirâmide bonita que vocês já viram em algum momento aí nas apresentações. Nós temos uma convenção em nível internacional, a convenção internacional, diretoria, presidente, parte-presidente. Primeiro eu já coloquei o terceiro vice aqui, comitê executivo e os diretores. E aqui então são definidas as estratégias, políticas e objetivos, que são levadas como um dos caminhos na convenção internacional, no seminário internacional, onde os governadores recebem todas as orientações que eles vão trazer para os distritos. Para quê? Para que aquilo que se pensa, que se define em nível internacional, chegue aqui embaixo nos clubes. E aqui então nós temos o distrito múltiplo, conselho de governadores, e o distrito.
Aqui é a estrutura, né? Aqui tem a convenção do múltiplo, conselho, presidente, secretário, tesoureiro e o distrito. Convenção distrital, gabinete, governador e vice, secretário e assessor distritais. Aqui, então, são definidas as táticas, metas e projetos. Para quê? Para fazer com que essas estratégias, políticas e objetivos sejam atingidas, sejam trabalhadas. Bom, muito bem. Daqui, então, as coisas vêm para o clube, para os clubes. Assembleia, diretoria, comissão e corpo associativo. Aqui, então, que as coisas são operadas através de ferramentas gerenciais e busca de resultado. Dito isso, parece uma coisa normal, como é que se diz? Tecnicamente perfeita, no sentido de que tudo que se espera que aconteça aqui em cima, realmente vem acontecer ao longo desse percurso aqui. O que se entende é que, por alguns ruídos que acontecem nesse processo, esse resultado aqui dos clubes não atinge ou não chega àquilo que é esperado lá na cúpula de Lages Internacional. Ou seja, só para trazer uma mensagem, existe aqui, dentro das políticas e objetivos, o crescimento do movimento leonístico. Então, é feito todo um trabalho para conscientizar os clubes de que eles aumentem essa base aqui do corpo associativo, e nós vemos o resultado desse ano leonístico e vimos que ainda não conseguimos chegar. Por quê? Algum erro aqui nessa estratégia? Talvez a política aqui seja, ou os objetivos sejam muito elevados, ou essa tática, essas metas, esses projetos aqui não estejam chegando aqui no corpo associativo. Então, essa é uma questão que nós temos que examinar. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista de como as coisas devem ou deveriam funcionar, não há restrições sobre isso aqui. O que acontece é que aparecem ruídos aqui nesse mecanismo, nesse meio, que fazem com que a coisa não chegue aqui. Mas todos vocês sabem perfeitamente que aqui dentro é que está a solução ou os problemas do movimento leonístico. Solução: se os clubes estão engajados, as coisas acontecem. Se não estão engajados, as coisas não acontecem. Nosso companheiro Carlos Eugênio apresentou hoje, logo em seguida, a belíssima apresentação da nossa companheira Alfa, uma sugestão de que os governadores motivem os clubes a se filiarem naquele movimento dos 10 projetos lá da ONU. E aqui do LD1 só tem 2. Eu acho que o único que está registrado do Brasil em nível de ONU é o Lions Club Curitiba-Batel. Essa é uma orientação que deveria ser dada, que é importante, porque mostra o engajamento do movimento leonístico no trabalho dos grandes problemas que existem no mundo, e nós não chegamos lá. Por que não chegamos? Porque certamente acontece algum ruído aqui nesse relacionamento que nós temos que eliminar. Muito bem. Então, basicamente, aquele que nós vimos no quadro maior, acontece assim: o presidente, depois de debatidos os assuntos definidos aqui, o presidente encaminha as orientações para o seu staff, para os presidentes de CG e para os governadores. Se vocês lá. Aí esse grupo aqui, os presidentes, governadores, etc., faz o encaminhamento para presidentes de divisão, clubes e assessores. Esse time aqui encaminha para os dirigentes de clube e os dirigentes para as comissões de associados. Tá certo? Então esse como se percorre, como é feito, qual é o percurso das orientações, das definições que estão aqui
na parte estratégica do movimento. Tá? Bom, aí depois nós fatiamos aquela pirâmide e vamos ver como é que o conselho, o distrito múltiplo, acontece. Por quê? Porque além daquelas orientações que vêm da cúpula do movimento leonístico, da área internacional, aqui dentro do múltiplo LD também existem orientações estratégicas próprias, atinentes ao nosso ambiente, que são definidas e são levadas através dos governadores para os clubes. Então aqui a sequência vai novamente, né? O presidente do CG aqui, representando o distrito múltiplo, ele encaminha para o seu staff, os seus assessores e para os governadores. E aqui segue novamente, presidente de divisão, clube, presidente de divisão, dirigente de clube, dirigente até comissão de associado, para chegar lá nos associados. Esse é o percurso que leva, além das definições do alto comando do movimento leonístico, também as movimentações do distrito múltiplo. Na sequência, vem o distrito. Aqui aparecem os governadores. E os governadores também têm as suas definições coerentes com o que vem de lajes internacional, mas tem aquilo que está relacionado ao seu ambiente de trabalho, ao seu ambiente de atuação, seu ambiente de atividade, que agregam aquilo que vem de lajes internacional. Mas nem sempre aquilo tudo que vem de lajes internacional é absorvido, é aceito, é encaminhado pelos governadores. Então eles formatam aqui uma orientação, uma definição que vai ser levada para a sua área de atuação. Os presidentes de divisão, e alguns têm de região também, para os clubes e para os seus assessores. E esse time aqui leva para os dirigentes de clube e os dirigentes para as comissões dos clubes e para os associados. Bom, e aí, finalmente, não é? O clube. Como é que as coisas acontecem? O clube recebe as orientações dos governadores e ele também, clube, tem as suas prioridades, aquilo que ele acha que ele deve trabalhar. Ele, muito provavelmente, não vai ter condição de trabalhar em todas as atividades, todas as estratégias, todas as orientações que vem lá da cúpula do movimento leonístico internacional, passa pelo múltiplo e passa pelo governador. Então ele vai formatar a sua área de atuação, que é então atribuída às comissões e aos associados. O que se conclui é o seguinte, que na teoria a orientação eu coloquei perfeito ali, mas eu posso até modificar dizendo que ela é quase perfeita. Porque a perfeição é meio difícil, mas ela é quase perfeita. Se funcionasse dentro da teoria, os resultados seriam muito bons. Mas na prática, nós vemos que nem sempre as coisas acontecem. As coisas não acontecem por quê? Porque elas dependem da vontade, da capacidade, do interesse, da motivação das pessoas que conduzem todo o processo. E é muito difícil que a gente consiga, que Lages Internacional consiga que esse exército aí de... Quantos governadores existem no mundo? 750 governadores, não é? Marchem dentro daquilo que foi definido por Lages Internacional. É muito difícil. Eu me lembro que quando eu fiz o CPUR, eram 48 alunos, e a gente estava em forma lá. Eu nunca vi isso, porque eu estava sempre na frente, por causa da minha altura. Então você ficava em 6 assim, o time todo lá atrás. Então quando o comandante dava a ordem lá para marchar, qual era a definição? O que está me olhando, Elcio? Está na hora já ou não? Tá. Quando ele dava a ordem para marchar, todos
todos os 48 tinham que dar o passo ao mesmo tempo. Senão as coisas não andavam. Então essa é a unidade, é como a coisa tem que funcionar. Lógico, lá era uma, como é que se diz? Era um ambiente militar, a gente tinha que obedecer a ordem. Mas aqui nós somos voluntários. Aqui nós somos voluntários. O que exige de nós, todos aqui, e outros grandes líderes do nosso movimento, muito mais competência, muito mais dedicação, muito mais esforço, muito mais olhar no olho, muito mais trabalhar para que essas mensagens, essas estratégias, esses objetivos e essas metas sejam alcançadas. Se vocês estão pensando que terminou, não terminou ainda. Vamos em frente, tá? Agora, eu procurei, dentro dos problemas que acontecem, entender o seguinte: por que algumas pessoas chegam aqui no Lions e se adaptam facilmente? Absorvem o Lions, são absorvidas pelo Lions e continuam. Hoje eu estava conversando com o Lema, ele me disse que faz quantos anos, Lema? 45 anos? 45, 44 anos. Quem tem mais de 44 anos de Lions aqui? 2. Uma palma para mais 2 aqui, 4. Uma palma para quem tem mais de 40 anos de Lions. Essas palmas foram para evitar que alguns que estão quase dormindo acordassem, certo? Isso é estratégia. Mas a homenagem é válida, parabéns. Bom, então eu fui buscar um tema que eu acho que muitos de vocês já conhecem, que é um estudo que foi feito a respeito das gerações de pessoas. Então, eu vi o seguinte, que existem gerações, as gerações, elas foram divididas em veteranos, baby boomers, X, Y e Z. Tá certo? Bom, então os veteranos são aquelas pessoas, não tem problema, aquelas pessoas nascidas entre 1922 e 1945. Eu coloquei ali próximos de 70 anos. Os baby boomers são aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o pessoal ficou meio maluco aí, começou a fazer filho adoidado, porque tinha que recuperar os mortos na guerra e tudo. Então apareceu a geração baby boomer, certo? De 45 a 65. Eu coloquei ali idade próxima de 60. A geração X, de 65 a 77, próximos de 40. A geração Y, 77 a 95, próximos de 30. E a geração Z, nascidos após 95. Quem que é da geração Z aqui? Levanta o braço. Além do Elcio, quem mais? Então, não temos ninguém da geração Z aqui. E nós já vamos ver por quê, certo? Nós já vamos ver por quê. Aquelas meninas lá não são da geração Z? Né? Não? Então tá bom. Então vamos lá. Então, vocês podiam fazer dizer, não, somos da Z, né? Então tá bom. Bom, então vejam o seguinte, a caracterização dessas gerações é muito mais extensa e muito mais complicada do que está aqui. Nós procuramos fazer uma síntese. Então, esse pessoal aqui, dos veteranos, eles cresceram entre os efeitos de duas guerras mundiais e foram educados para a disciplina rígida e o respeito às hierarquias. O amor à pátria é um valor absoluto. Preparando esse material, eu, pessoalmente, correndo riscos, cheguei à conclusão seguinte:
que o Lions está formatado para essa geração aqui. Certo? Está formatado para essa geração. Só que essa geração, ela está quase dando tchau, né? Quase dando tchau. Bom, aí vem a geração do Baby Boomer, né? Que são os otimistas em relação à mudança do mundo político, viveram ou vivem uma fase de engajamento contra ditaduras e poderes tiranos, certo? Então, essa é também um grupo de pessoas que depois nós vamos ver como é que nós vamos trabalhar. A geração X, eles são céticos e politicamente apáticos. Reflete as frustrações da geração anterior e assumem a posição de espectadores da cena política. Ou seja, não querem quase nada com nada. Tá? Esse é a X. A geração Y, que são os que estão aí na fase de 30, eles são otimistas em relação ao futuro, comprometidos em mudar o mundo na esfera ecológica. E a Alfa está inserida aqui, né? Hoje ela deu uma demonstração do comprometimento dela. Tem senso de justiça social e se engajam como voluntários. Tá certo, companheiro? Né? Nós temos um companheiro aqui que é da geração Y. Fica em pé para receber os aplausos dos nossos companheiros aí. E já é vice-governador. E a geração Z, que é a molecada de hoje, diz o seguinte: são individualistas e de certa forma antissociais, contemporâneos de uma realidade conectada à internet. Valores familiares, como sentar-se à mesa e conversar com os pais, não são tão expressivos quanto aos contatos virtuais estabelecidos na web. Isso não sou eu que estou dizendo, é estudo aí a respeito. Né? Mas quando a gente olha isso aí, não vê que não está muito distante da realidade. Né? Bom, o que a gente tem que imaginar ou pensar a respeito disso que foi informado aqui? Essa é uma visão genérica das coisas. Pode ter gente que discorda. Não, a molecada de hoje não é tão assim, não sei o quê, eles têm outras características. Mas nós procuramos trazer um resumo da coisa. Bom, então, o que nós, agora, olhando como leões, o que nós podemos fazer se nós já temos esses perfis das gerações? Nós vamos buscar, para trazer para o Lions, aquele pessoal da geração Z? Sim ou não? Não. Eles não têm o perfil. Não têm o perfil. Não quer dizer que possa aparecer alguns com perfil diferenciado. Nada impede. Mas, se nós somos um clube e queremos trazer novos companheiros para o clube, nós não vamos quebrar lança em cima de pessoas da geração Z. Vamos levar esse pessoal para o Leo Clube. No Leo, eles se darão bem, mas dentro do movimento leonístico, possivelmente não. Estou correndo risco quando digo isso, mas a gente tem que correr risco. Então, falando sobre os veteranos. Como tem mais de 70 anos, a grande maioria estaria fora de ações estratégicas para buscá-los. Estou dizendo a grande maioria, não estou dizendo que todos. Pode ser que alguns de mais de 70 ou próximos de 70 possam vir e serem de grande utilidade. O que não quer dizer que os que estão aqui com mais de 70, e vocês não fiquem preocupados, eu não vou perguntar quem tem mais de 70, certo? Ô Elcio, você me fez perder a linha aqui. O que não quer dizer que quem tem mais de 70, como os que estão aqui, e eu me incluo entre eles, né, não possam ser grandes leões. E aí eu não me incluo entre eles, certo? Então, esse é o ponto. Bom, aí os baby boomers.
a idade próxima dos 60, apresentam boas perspectivas de sucesso. Tá certo? Isso é uma coisa que, trazido do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico, vem ao encontro daquilo que a gente pensa. Vamos buscar esse pessoal que está aí na faixa de 60. Tá certo? Bom, a geração X, ela está próxima dos 44 anos, ainda muito comprometida com a luta pela vida. Isso é opinião pessoal minha. Vocês podem discordar, certo? Os de 44 ainda estão, né, comprometidos. A geração Y, ela tem idade próxima dos 30, muito comprometidos com a vida, mas eles têm um perfil de defesa do universo, daquelas ações ideológicas, que fazem com que eles encontrem no Lions um ambiente próprio para a atividade deles. E isso é Y. E a Z? Podem ser engajados nos 10 clubes. Então vamos em frente. Então essa é eu apresentei geração por geração, e essa é a página ou slide onde estão todas as gerações. E diante do raciocínio que nós fizemos anteriormente, nós podemos dizer que não vamos excluir, mas não vamos quebrar lança para essa geração. Não vamos quebrar lança com a geração X e não vamos quebrar lança com a geração Z. A sugestão, a expectativa que eu tenho é que, se nós queremos crescer com qualidade, crescer para evitar que aquele grande número de pessoas que nós trazemos para o movimento leonístico saiam, a gente tem que focar o nosso trabalho de trazer novos companheiros naquela geração Baby Boomer e na geração Y, correndo o risco desse pessoal da geração Y não ser tão fidelizado quanto o da geração Baby Boomer, porque a geração Baby Boomer, sem dúvida nenhuma, será estará mais à disposição do movimento leonístico, porque esses aqui ainda têm que lutar pela vida. Tá ok? Bom, então vamos lá. Quer nos parecer, então, que é a que apresenta as maiores perspectivas de sucesso, a Baby Boomer, e vamos conhecê-lo um pouco mais. Eles são workaholics, valorizam o status, o crescimento profissional, são políticos, formam alianças para atingirem seus objetivos. Isso os Baby Boomers, né? São responsáveis pelo estilo de vida que tem hoje, de conquistas materiais, como casa, carro, acesso ao entretenimento. Tem mais. São funcionários fiéis à organização em que trabalham e fazem vínculo com a empresa. Quando eu vi essa frase aqui, eu pensei o seguinte: essa fidelidade que eles têm para com o trabalho e a empresa pode ser transferida também para o movimento leonístico, para o Lions, porque eles têm essa disposição de fidelidade. E eles necessitam de justificativas profundas e estruturadas para a tomada de decisão. Aqui vem um ponto que é importante. Não basta você chegar e dizer: Maria Leonor, eu quero que você seja do Lions. Você vem para o Lions? Não. Esse pessoal aqui, você tem que apresentar a justificativa, que aqui está chamada profunda e estruturada, para convencê-los a trazer para o movimento leonístico. Esse é o ponto que é fundamental. Nós não podemos simplesmente sair laçando gente na rua aí para trazer para o movimento leonístico. Temos que identificar as pessoas e, ao identificá-las, ao fazer o convite, trazer para eles justificativas, aqui chamadas profundas e estruturadas, para convencê-los a vir para o nosso movimento. Bom, e os da geração Y?
aqueles de idade de 30 anos, próximo, não é? O que eles são? Extremamente informais, agitados, ansiosos, impacientes, imediatistas. Acompanham a velocidade da internet. Vocês se lembram daquela primeira frase que eu apresentei aqui? O Lais é muito chato, né? Provavelmente quem disse isso era uma pessoa da geração Y. Tá certo? Era uma pessoa da geração Y. Eles têm na tecnologia e diversidade o entendimento que são coisas naturais da vida. Usam todos os recursos do celular e estão sempre conectados. Você pega uma pessoa da geração Y, está sempre com o dedinho lá. A Liu é da geração Y, viu? A Marilu também. Então tá bom. O que mais? Então vamos lá. A falta de cerimônia com os pais, aqui eu não concordo muito, mas está escrito lá e eu trouxe aqui. Leva à indiferença sobre a autoridade. Admiram a competência real e não a hierarquia. Veja, quando eu disse que o lar estava estruturado, no meu entender, para atender os veteranos, o que existe no lar? Uma senhora hierarquia, não é isso? É um protocolo aí que o A não pode sentar do lado direito do B, o B não pode sentar não sei aonde, não sei o quê, tudo. Isso é hierarquia, isso é o protocolo. Esse pessoal aqui não tem essa disposição para. Então, quando se vai trazer uma pessoa da geração Y, tem que, entre aspas, domesticá-lo, para que ele passe a entender que numa organização como a nossa, para fazer parte, tem que entender a hierarquia e não só a competência real. E vivem com sobrecarga de informação, dificultando a correlação de conteúdos. Ou seja, estão sempre com um volume muito grande de informação e a gente tem que levar isso aí em consideração. Bom, então vamos lá. Aí eu fui buscar mais algumas informaçõezinhas para quebrar um pouco do gelo aí das gerações e fui ver como é que nós estamos. Obrigado, companheiro. Fui ver como é que as mulheres estão no LD. E vi o seguinte, que eu só tenho os relatórios de 2012, eu não consegui os anteriores. Então, em junho de 12, nós tínhamos 5.600 mulheres, 8.800 homens, 14.500 associados. As mulheres representavam 39% dos associados. Guarde esse número, 39. Aí, no ano seguinte, passamos para 6.000, 9.000, 15.000, e as mulheres já aumentaram 40%. No ano seguinte, 6.400, 9.000, 15.400, e as mulheres foram para 42%. 2014. 2015, 6.500, aumentou um pouquinho aqui, né? 8.800 aqui baixou, tá? 15.300, as mulheres 42%. O Elcio está ficando nervoso lá, viu? Aqui, em janeiro de 16, que é agora, elas estão com 6.450, também baixou um pouquinho, mas está maior em relação a 14. Os homens baixaram para 8.600, estamos com 15.050. E as mulheres foram para 43%. Veja que é um crescimento de 39% para 43%. Então, vejam, em termos de crescimento do número de mulheres no nosso distrito, nós temos quase 15% de crescimento. Quase 15%. E os homens baixaram aqui 2,7%. E nós tivemos um crescimento de, provavelmente, aproximadamente 4% no total de associados. Então, esses são os dados das mulheres.
Qual é a meta para se chegar aqui? 50%, não é isso? Então temos que fazer uma batalha grande para aumentar aqui, mas não vamos matar os homens não, temos que fazer com que eles cresçam também. Tá? Bom, então agora vem aquilo que eu trago para vocês, não como uma, como é que se diz? Como aquilo que vocês devem fazer, mas como aquilo que me apareceu na mente no momento em que eu estava preparando esse material. Pode ser que as coisas sejam boas, não sejam boas, mas é o que eu trouxe. Então, primeiro, não existe receita de bolo para se resolver os problemas estratégicos ou se aumentar o número de associados e associadas do nosso distrito. Não tem, vocês sabem o que é receita de bolo, né? 2 ovos, uma xícara de farinha, uma xícara disso, não sei o quê, sai um bolo. Aí no dia seguinte faz a mesma coisa, sai um bolo igualzinho, tá? Não existe receita de bolo. Essa é a constatação que eu tenho. Segundo, deve-se procurar trazer pessoas que se enquadrem nas gerações Baby Boomers e Y. Essa eu acho que é um caminho interessante. Terceiro, associados da geração Y podem não permanecer. Aliás, eu já comentei isso aqui há algum tempo. Então, os associados da geração Y podem não permanecer. 4, trabalhar melhor questões como cobrança de resultado. A gente tem que entender que nós trabalhamos numa instituição de voluntários. Me fugiu a palavra, mas o líder, ele tem que ter uma capacidade extraordinária de convencer as pessoas a fazer os trabalhos sem aquela cobrança dura, forte, firme, que ele faz lá na empresa, onde ele efetivamente tem esse poder de mando. Aqui nós não temos o poder de mando, nós temos o poder de trabalhar com as pessoas, de orientar, de liderar. Mas esse aspecto relacionado à cobrança de resultado tem que ser muito cuidado, ser feito com muito cuidado, para evitar situações em que o cidadão, além de não atingir o resultado, ou a cidadã, ir embora. Ações mais eficazes nos clubes. Isso aqui com relação àquele blá blá blá. Aquela domadora que falou isso, ela estava conscientizada de que o clube não estava fazendo nada. E tem muito clube que não faz nada. É verdade ou não? Verdade. Bom, se o clube não faz nada, por que eu vou ficar no clube? Tem que pagar taxa, certo? Tem que ir numa reunião chata, custa dinheiro, a minha mulher não quer ir, eu vou embora, saio daqui. Então é fundamental, é crucial que cada clube seja eficaz, que tenha uma campanha, 2, 3, quantas, mas que envolva, que faça com que as pessoas trabalhem, se sintam com prazer de estar trabalhando lá. E gestão financeira dos clubes. Esse é um aspecto, estava comentando com a nossa governadora Neiva, a respeito do problema financeiro dos novos clubes. Então, o que acontece? Isso ela comentou comigo. Os clubes, boa parte deles são fundados, criados em maio, junho de cada ano. A pessoa que entra, paga as taxas de fundação. Começa o semestre leonístico seguinte, vem a cobrança de laje internacional, semestral. Aí o pessoal que está chegando diz, pô, mas outra vez eu acabei de pagar alguma coisa para a laje internacional e eu vou ter que pagar de novo?
Eu não sei como resolver isso, mas a gente tem que colocar a nossa criatividade, a nossa forma de como administrar, gerenciar isso, para evitar esse incômodo. Porque eu não sei nos distritos de vocês, mas no LD1 nós tivemos alguns problemas de clubes novos, efetivamente nessa situação. Clube criado em maio, associado pagou a taxa. Chegou em julho, nova taxa. E o cara vai dizer, pô, mas outra vez eu tenho que pagar para a Lages Internacional? Eu não sei se já cobra a taxa da criação e do semestre seguinte. Enfim, alguma coisa tem que ser feita para evitar justamente esse problema relacionado com a gestão financeira. Bom, aqui vem dirigir ações para o aumento de novas associadas mulheres. Nós já crescemos bastante, crescemos 15%, mas nós temos espaço para as mulheres, temos espaço. E eu coloquei aqui essa minha percepção. Elas são mais difíceis de aceitar, mas quando elas aceitam, são excelentes. Então, vale a pena trabalhar para trazer mulheres para o nosso movimento. Nós temos uma meta de 50%, então tem espaço para crescimento. Deixar de lado aquilo que eu chamo de amadorismo romântico da gestão. O que é isso aí? Quer dizer o seguinte, eu sou presidente do clube, as coisas vão acontecendo, vamos lá, bate o sino, isso, aquilo, aquele outro e tal. Não, hoje ser dirigente de um clube requer competência administrativa. Tem que saber como é que uma administração, uma organização funciona. Se não souber fazer isso, o clube vai ter dificuldade. Agora, é exigido que todos os dirigentes dos clubes conheçam administração, conheçam de gestão? Não é. Basta que ele tenha do seu lado alguém que entenda de gestão e o oriente na forma como as coisas devem ser conduzidas. A gente não precisa ter somente administradores, gestores na direção dos clubes. Pode ter, pode não. As pessoas podem não entender do assunto, desde que tenham um assessor do seu lado. Então, traga um associado especialista em gestão, se você não entender do assunto. E agora, eu tenho que fazer como é que se diz? Uma aproximação com o eleitorado masculino aqui também, né? Não podia deixar de mencionar. Não podemos deixar os homens de fora. Temos que buscá-los também. Eles são importantes no nosso movimento. Nós, homens, também somos importantes. Então, não é focar só nas mulheres, não. Tem que trazer os homens. Então, meus amigos, é o seguinte. Eu tenho mais 5 minutos e a minha palestra termina aqui. Eu vou usar esses 5 minutos para conversar com vocês, os governadores, vices, o pessoal que está participando, para saber se eu consegui trazer alguma mensagem útil ou não, se eu errei alguma coisa, se eu falei alguma coisa que eu não devia. Qual é o questionamento que pode existir depois daquilo que a gente falou aqui? Quem se habilita? Companheiro, você tem que falar no microfone, companheiro Elcio. Vamos trabalhar um pouquinho aí, por favor. Rudimar Valente, Paz Governador 2013, 12-13. Em função de uma experiência que nós temos de a companheira Noeli, minha esposa, ser leão orientador do Lions Clube São Marcos Cibernético Sem Fronteiras, eu tenho visto no FOLAC agora mais uma vez, lá nós participamos da palestra, do seminário lá sobre, acho que foi GMT, GLT e outros. Eu vejo que nós, e agora você veio ratificar, né,
com essas informações, eu acho que nós não estamos dando a devida importância para os clubes cibernéticos. Acho que é uma porta de entrada para essa geração aí. Depois daí, poderão ir para o Lions tradicional ou não. Mas a transição entre o Léo e o Lions, acho que deveríamos tentar mais nos cibernéticos. Existem clubes de Lions, a gente sabe, aqui no nosso distrito também, que existe uma transição de Léo para Lions boa, natural e até excelente. Mas dá bastante trabalho essa questão de Lions cibernético, né? Porque você tem jovens em vários lugares. Mas vejo que pelas características das pessoas e dos tempos, isto é importante que se pensar, porque quem é que tem que pensar para o futuro do Lions? É os que estão aqui agora. É nós que temos que plantar algumas coisas. Se nós continuarmos fazendo tudo igual, dá para saber o que vai acontecer, né? Muito obrigado, Muito companheiro. obrigado. Eu agradeço a sua participação. Vamos bater palma para ele, né? Não, é só fazer um comentário. E, efetivamente, ele tem razão, que esse é um caminho também que nós podemos seguir, que são os clubes cibernéticos, que eu confesso, viu, companheiro, que eu já até pensei em fazer um clube cibernético, criar um clube cibernético, porque nós temos na internet, nas redes sociais, um grupo que fez parte do Instituto de Liderança Leonística que aconteceu em Curitiba. O Carlos Eugênio está aqui, ele faz parte desse grupo, e você também esteve lá, né? Você também em Curitiba, viu? Você viu que o nosso instituto lá deu bons resultados. Mas esse grupo, eu já pensei em formar um clube cibernético com ele, porque ele se reúne, tudo isso aqui. E agora eu vou confessar uma fraqueza minha. Eu não me lembro o nome da presidente do clube para mandar uma mensagem para ela. Então, se vocês se lembraram o nome dela, parece que ela é da Colômbia ou algo parecido, né? Me mande para eu vou provocar esse assunto com ela. Então tá bom, muito boa a sua sugestão. Companheiro Douglas. Companheiro Rigo, em primeiro lugar, Douglas Thompson, PDG. Quero cumprimentar até pela visão apresentada. E essa questão dessas gerações aí, eu também já venho trabalhando há longo tempo. Acho sim que o aspecto do Y, a gente tem que saber trabalhar com ele. Os clubes cibernéticos são muito bons. Devemos avançar nesse aspecto. Nós mesmos, a Margareta está aí, nós temos um grupo de gurias e jovens que estão nessa fase da geração Y, e eles fazem, inclusive, campanhas, promoções e eventos, tudo através do smartphone. Esse dia de se reunirem, em questão de meia hora, arrecadaram 1 tonelada de alimentos para atingir o pessoal das enchentes. Outro aspecto, é fogo essa gurizada, viu? Eles têm uma evolução de canalização de coisas boas na cabeça, que é uma coisa séria. Eles estão muito distantes, eles estão bem informados, eles chegam a ler determinadas questões teóricas aí que a gente nem imagina. Quando eu vejo, eu tenho uma de 18 anos, que ela me sai com afirmativas bastante evoluídas para o processo que ela está. Então a gente tem que saber lidar com isso aí. Eu, dentro da empresa, eu modifiquei praticamente o plano empresarial
num ano, em todos esses aspectos. Inclusive, trouxe um AY para fazer um papel de um programa que nós queríamos canalizar de aumento de vendas de um produto. E entreguei para ela, está aqui. 5% do que tu conseguir, dentro desse aspecto de promoção, vai canalizar para a tua conta poupança da universidade. E 30% de aumento no faturamento da empresa. Usando todos esses canais aqui que nós temos, Face, e-mail, enfim, todos os canais novos de informação, ela canalizou. E pior é o seguinte, né? Pior e melhor, no mundo. Terminou me fechando um negócio com um paraguaio lá que eu nem imaginava. Que aí nos complicou um pouco, porque tivemos que sair a pesquisa, saber quem, por que isso e aquilo lá, mas canalizou. Então, muito importante isso aí. O Z são fora de série. São fora de série. Então, nós precisamos, sim, refrescar essa memória, sem dúvida alguma. Eu não brinquei, nós estamos ainda no canal do Veterano dos Dinossauros, nós temos uma série de problemas no nosso relacionamento com a gestão moderna que o Lages está fazendo. O Lages, ele está adiante, está nos expondo uma série de situações e nos trazendo uma série de coisas que precisa dessa oxigenação, que eu chamo. Então, inclusive, aperfeiçoar mais os nossos coitados veteranos que estão aí, que tem muita gente que gosta disso aí e que vai evoluindo trabalhando. Então, cumprimentar pela ideia. Eu acho que o Y, ele pode entrar no cibernético, para um futuro melhor, e nós vamos ter que trabalhar melhor os clubes cibernéticos, sim. Obrigado, companheiro Douglas. Eu já vou passar a palavra para o... Só, eu quando coloquei as conclusões, eu levei em consideração o seguinte, que nós aqui não temos condição de mudar a cabeça do Lages Internacional. Tá? Nós temos que trabalhar com as definições que vêm de lá. Tá certo? Aí nós já tentamos várias vezes fazer algumas modificações em termos de Lages Internacional e não tivemos bom êxito. Eu não sei quem que pediu primeiro, companheiro, né? Então, só temos 3 manifestações, ordem do companheiro Elcio. PDG Elvio, 2011 e 2012. Nós temos essa situação, que aliás é ímpar e única, da condição de que um companheiro Léo pode ser ao mesmo tempo também companheiro de Lages, associado de Lages. Eu, inclusive, até já falei com o nosso presidente e vice-presidente do nosso Léo Clube, coloquei a situação onde ele não tinha conhecimento e eu disse que eu tinha essa pretensão de trazê-lo, ainda ele continuando no Léo. Eu gostaria de ouvir a opinião do nosso palestrante, PCC Rigo, se isso seria bastante viável, eles se encaixariam no Y, em torno de 30 anos, mas alguns que são mais novos seriam do Z. Tá. E esta situação, ela teria um futuro bastante inteligente, interessante ou não? Bom, veja o seguinte, eu penso que eu não conheço a estrutura do clube, eu não sei como é que todos os clubes funcionam, mas dentro da forma como eu vejo o andamento dos clubes, a forma como os clubes trabalham, eu acho difícil essa adaptação, porque eles têm aquela inquietude, aquela vontade, aquela pressa, né, onde tem que ir atropelando as coisas para chegar no resultado imediato. E nós, e eu tenho que reconhecer isso, eu não sei se fala a verdade ou não, nós somos devagar, nós vamos, né, as coisas vão indo e tudo. E isso aí talvez faça com que a pessoa, o Léo que chega no clube, ele se desencante do clube e acaba saindo do Léo. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, eu penso, na forma como essa pessoa vai trazer, ele tem que estar muito consciente do ambiente que ele vai encontrar lá. Feito isso, não vejo problema. Companheiro.
Jorge Lehmann, primeiro vice-governador do Distrito LD6. Primeiro eu quero parabenizar você pela sua palestra. E quero fazer uma colocação, uma pergunta que eu fiz ao presidente Yamada no FOLAC. Nós já tivemos ELAL, agora nós temos GMT, GLT, e não estamos conseguindo atingir os números de sócios que são as metas propostas por Lions Internacional. Nós, companheiro Rigo, somos campeões mundiais em novos sócios. Você mesmo apresentou. Nós temos sempre um número expressivo de novos sócios. Mas também somos os campeões mundiais de perda de sócios. Então a gente está batendo na tecla de novos sócios, novos clubes, novos sócios. Mas, como eu disse ao presidente, o que Lions Internacional está pensando em termos de retenção? O que está acontecendo que nós estamos perdendo tantos sócios? Será que existe alguma política, ou está se pensando em alguma política para acabarmos com essa evasão de sócios? Olha, nós temos mais ex-leões do que leões. Então, eu não sei qual é a sua opinião. O presidente disse na época, na minha pergunta, que é uma preocupação de Lions Internacional e que ele já pediu para o departamento de marketing dele fazer uma pesquisa para ver qual realmente é o motivo dessa evasão de sócios no mundo. Então, na tua palestra, você se preocupou mais com novos clubes, novos sócios. Eu queria saber a sua opinião sobre evasão de sócios. Muito obrigado, companheiro Lema, pela oportunidade de colocar a minha opinião a esse respeito. Então, veja o seguinte. O companheiro estava falando, eu estava me lembrando de um ex-governador do LD1 que estabeleceu um belíssimo de um prêmio para o presidente de clube que não baixasse nenhum sócio. E aí ele conseguiu motivar os presidentes e, efetivamente, naquele ano o número de baixa foi reduzidíssimo, muito pequeno. Premiou os presidentes e tudo isso aqui. No mês de julho do ano seguinte, toda aquele número de sócios represado foi embora, certo? Então, choveu no molhado. Essa não é a forma. Eu penso assim, que se nós escolhermos bem as pessoas para virem para o movimento, essas pessoas vão ficar. Por isso que eu toquei mais na qualidade, na qualificação das pessoas que nós vamos buscar, que eu disse que algumas pessoas a gente não devia queimar cartucho com eles, correndo o risco, pessoal meu, de dizer isso, porque essas pessoas são aquelas que entram e saem, porque eles têm outros propósitos, outros objetivos. Então, a retenção, ela está inserida na qualidade daquela pessoa que vem para cá. Eu pergunto para você, você acha que o seu padrinho escolheu bem você quando você veio para o Lions? Claro que escolheu bem, que você está há 44 anos aqui. A grande maioria das pessoas que estão aqui foram escolhidas, por quê? Porque foi acertada a forma como eles vieram para o movimento. Muitos que poderiam estar aqui foram embora porque eles não tinham perfil. Esse que é o grande problema, não ter o perfil de leão e chegar no clube e o clube não saber movimentar essa capacidade da pessoa, fazer com que ele aprenda a ser leão e se dedique ao movimento leonístico. Mas sem dúvida nenhuma, eu vejo o seguinte: Lions Internacional não vai ter receita de bolo para manter os associados. Isso está dentro de cada um dos clubes. E a decisão de sair é uma decisão extremamente pessoal. Nós já tivemos no nosso clube muitos leões
maravilhosos, leões extraordinários que foram embora. Por quê? Porque tiveram uma rusguinha com um companheiro lá e tudo isso aqui. Eu vou embora porque eu não quero mais, não sei o quê. Aquela rusguinha foi o motivo que ele encontrou para justificar a saída, porque ele se desencantou, ou porque estava doente, ou porque tinha um outro problema, e foi embora. Eu acho que é excessivo o número de pessoas que saem, basicamente porque eles são mal trazidos. Eles não foram preparados e nem têm o perfil para ser leão. Esse é o ponto. Para eles ficarem, o clube tem que saber como fazer com que eles se envolvam. A minha palavra que veio é o envolvimento. Tem que trazê-los, envolvê-los, e eles têm que se envolver com o movimento leonístico. Companheiro Rigo, a última manifestação, governador Dunga. Então, companheiro Dunga, governador distrito LD8. O que eu penso, meu companheiro Rigo, é que nós do Lions, nós estamos muito preocupados no perfil das pessoas para entrar no nosso Lions. Quando eu acredito que nós deveríamos nos preocupar com o perfil do nosso Lions para adquirir essas pessoas. Por que eu digo isso? Eu gosto muito de pesquisar no site do Lions Internacional, e por cerca de 2 semanas estava na página principal 2 questões. O primeiro era, seu clube, sua maneira. Lions Internacional está muito preocupado, de repente, em que nós respeitemos cada maneira do seu clube em cuidar dos seus associados, muitas vezes fugindo um pouquinho do padrão. E outra que me chamou muito a atenção e me preocupou foi a questão de dizer quem vai levantar nossa bandeira daqui a 50 anos. Ou seja, nós estamos preocupados com esse futuro do Lions. E aí eu lembro de um dos clubes do nosso distrito, Lions Clube Derval Velho, 50 anos de existência do clube, e o presidente hoje tem 22 anos de idade, junto com associados fundadores. Essa diversidade, essa troca de ideia das gerações tem feito o Lions brilhante. Eu, 39 anos de idade eu tenho, e eu penso que eu tenho aprendido muito com os nossos companheiros já com 44 anos, e isso é fascinante. Só que nós temos que pensar o que nós estamos ensinando para aqueles que estão entrando hoje, com 20, 22, 23, porque daqui a pouco nós estamos participando de eventos, nós estamos curtindo o Lions, mas eles estarão nos comandando. Então eu penso que o Lions também tem que pensar com muito carinho nessa questão de sermos eficientes, sermos práticos, mas sermos também evoluídos a cada dia. Parabéns pela brilhante palestra, nos faz refletir, e eu penso que é esse o objetivo de um evento como esse. Obrigado, companheiro. Obrigado, companheiro. Eu trago, só para encerrar, então, agradecendo as manifestações dos companheiros e tudo, eu trago uma experiência do clube ao qual eu pertenço, que há 25 anos atrás estava morrendo. O Lions Clube Curitiba Batel, há 25 anos atrás, estava morrendo. E aí, um luminar lá trouxe uma pessoa, que é o companheiro Toshiro Ida, que chegou lá e viu aquela situação catastrófica do clube. O pessoal fazia reunião festiva, que era jantar, aí ia o diretor social, né, e contava piada durante a reunião. Piada, para quem é profissional do assunto, é bacana, mas um leão que não é profissional é um negócio horroroso. E nem vou contar da qualidade das piadas. Então o clube estava ruim. Aí o Toshiro fez o seguinte: poxa, para que isso aqui melhore, eu tenho que trazer gente que tenha condição de fazer as coisas funcionarem. E aí começou a convidar, trouxe um, trouxe dois, tal, isso aqui. E o clube hoje é um dos melhores clubes do distrito LD1. Já há algum tempo, não levou todo esse tempo para chegar onde ele chegou. Mas esse que é o ponto, viu, companheiro Dunga? Que quando você traz gente de boa qualificação, gente que está preparada, essas pessoas influenciam na estrutura, na forma de funcionamento do clube. Esse é o ponto. Se a gente trouxer gente de boa, trouxer os Toshiro Idas da vida para os clubes vão se fortalecer, porque eles vão saber como fazer as coisas acontecerem. Mas, quando eu disse aqui que os Z, eles estão fora, eu estou imaginando num ambiente de uma cidade muito grande, como Curitiba, como Porto Alegre e tudo,
onde as atrações da cidade são muito diversificadas, as pessoas estão preocupadas com coisas assim muito diferentes do movimento leonístico. Mas, de qualquer forma, eu digo a todos os companheiros e companheiras que eu fiquei extremamente feliz, honrado de ter a oportunidade de vir aqui compartilhar essas ideias que eu trouxe para os companheiros, sem a mínima pretensão de ensinar vocês, porque todos vocês têm grande experiência leonística, e eu espero que alguma coisa daquilo que eu falei tenha contribuído para aumentar um pouquinho mais o conhecimento, a capacidade de vocês, a motivação para fazer com que o nosso movimento leonístico saia daqui mais fortalecido, vibrante e muito forte, para que os clubes atuem da melhor forma possível. Agradeço a atenção de